cenário mais leve, né, Alberto? Eu já pergunto para você, mas a gente percebe que o Alberto está bem mais tranquilo e pode falar a respeito disso, né? A vitória que dá uma leveza no pós-jogo, Alberto. Parabéns pela vitória. Obrigado, Bruno. Sem dúvida, a gente fica muito feliz, né? Porque, como a gente sempre fala, um campeonato duro como esse, você necessita, né, rapidamente aí, pontuar, né, conquistar pontos. E graças a Deus a gente teve aí esse início ruim e a sequência de 2 vitórias aí nos dá, né, uma segurança e uma posição melhor na tabela, né, que deixa qualquer, né, treinador e elenco, né, satisfeito, né, por estar conseguindo pontuar. Senão a gente sabe que daqui a pouco a funila, né, esse campeonato aqui normalmente na 6ª rodada, 7ª, já os times aí se reforçam, vem a dificuldade para pontuar é ainda maior. E essas 2 vitórias que nós tivemos, ela, sem dúvida nenhuma, foi de uma importância muito grande para o nosso elenco. Para falar, a semana do Taubaté foi um peito de reviravolta, né? Saiu de um estado de crise e agora a resiliência dos jogadores também, você, essas 2 vitórias brigando pelo G8. Queria que você falasse de toda essa reconstrução em 6 dias. Eu acho que você tocou numa palavra que eu acho que ela retrata bem, né, o que está sendo, né, o nosso ambiente aqui. Resiliência, né? Eu estou muito satisfeito assim, né, por ter identificado isso nesses atletas, né? Porque resiliência no futebol significa você ter a capacidade de se manter jogando, né, num nível com um desempenho muito bom e superar as diversidades que encontram, né? Então esses jogadores, eles estão retratando bem nitidamente essa palavra. Eles são um grupo de atletas, né, muito resilientes. A gente fica muito feliz, né, atribui aí diretamente aí essa vitória também, né, como foi do Santo André a eles, porque o desempenho deles diferente, né, do que foi lá, a forma de jogar, né, já foi melhor porque jogou, né, estrategicamente muito bem. Eu acho que as funções que foram, né, determinadas assim, foi desempenhada à risca e eles, além de tudo, né, conseguiram ser um time que no campo parecia ser um time muito mais forte, né, do que o adversário, quando na realidade não é. Foi o que a gente viu ali, mas não é. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe muito difícil de ser superada também. O histórico deles, assim, para quem não acompanha, é um time que foi vice-campeão da Copa Paulista, que investiu muito, né, para essa competição, porque tem uma vaga da Copa do Brasil, que daqui a pouco vão jogar, então investiram nesse nível, né? Então ver os jogadores terem o desempenho que teve, para nós aqui da comissão técnica, aqui é motivo de muito orgulho. Alberto, agora falando do desempenho do jogo no primeiro tempo, pelo menos a sensação que nós tivemos que a equipe encontrou muitas dificuldades de propor. A equipe votoporanguense tocou muito a bola no campo de defesa e o Taubaté não avançou as linhas para tentar tomar essa bola. Daí no segundo tempo a equipe teve uma postura diferente, foi para o ataque, criou situações e os 2 gols já saíram. Gostaria que você falasse dessas mudanças, porque na partida contra a Portuguesa Santista foi algo semelhante, né? No primeiro tempo teve um pouco mais de dificuldade, o Taubaté mais solto no segundo. Se você fizesse uma avaliação porque isso acontece e esse vestiário do primeiro e do segundo tempo está fazendo efeito, por quê? Desculpa, Bruno, mas eu tenho uma opinião diferente, tá? Com relação aí à postura do time, desde o primeiro jogo da Santista também. Lá, assim, você até coloca, né, por ser o primeiro jogo, nós pecamos um pouco, né, na nossa organização. Isso tudo coisas que a gente conversa internamente, né? E isso propiciou, assim, um mau resultado, né? Na minha visão, além de outros fatores que já falamos também. No jogo de hoje, o time, assim, taticamente e em organização, ele foi formidável. Você vê, nós temos que analisar assim, para que uma equipe vença a partida, ela não tem que estar aqui se atirando desordenadamente para tentar atacar porque está dentro de casa precisando vencer. Primeira coisa é saber qual adversário você está enfrentando. Eu fiz uma análise do jogo do Votoporanguense nas 3 partidas que eles fizeram, em que eles jogaram os 3 jogos de uma forma, um time leve, de movimentação, de envolver, de chegar à frente com jogadores de qualidade. Nos preparamos para uma situação parecida, mas ao mesmo tempo em que eu alertei para que se houvesse mudança, como deveria ser nosso comportamento.
Vocês não sabem, mas houve 3 mudanças aí do time que jogou a última partida em casa e perdeu, né, para o Oeste lá. E eles descaracterizaram completamente esse time leve, envolvente, para um time que veio aqui jogar para vencer o jogo com bola aérea. Eles jogaram pela primeira vez com 3 zagueiros, pela primeira vez com 2 volantes de contenção, pela primeira vez fecharam o time assim para poder usar no lateral esquerdo, que também tem característica de ser jogador alto, para poder explorar também a bola aérea e tentar ganhar dessa forma. Então, com isso, eu tenho que estar aqui orientando os jogadores em cima disso para que a gente mantenha, né, a concentração, o equilíbrio, porque é assim que se ganha jogo. A gente não pode estar aqui com o grito da torcida, né, que ela acaba, às vezes, interferindo, né, isso eu tenho conversado com eles, na cabeça do jogador, para eles se perderem querendo fazer o que o torcedor apaixonado está dizendo, está falando. A gente sabe que aqui precisa ter uma organização. Existe uma estratégia também para se chegar à vitória. E um dos pontos que é muito importante, eu sempre falo, é o equilíbrio emocional. Então esses jogadores tiveram um equilíbrio muito grande lá, tiveram estrategicamente lá, não deu possibilidade nenhuma para o adversário, não criou situação nenhuma e ao mesmo tempo que foi pouco a pouco tendo o controle do jogo, chegando, criando alguma chance, muito embora no primeiro tempo não tenha sido reais, mas isso era questão de momento, porque o time adversário, ele sabe a força que tem, sabe o investimento que fizeram e eles iriam arriscar. Então assim, mesmo a gente jogando em casa, se a gente fizer, né, um jogo equilibrado, sabendo quais são, né, a nossa estratégia e as funções que temos que exercer, a chance de você estar próximo à vitória é muito grande. E isso aconteceu, eu não digo que isso vai acontecer sempre, né, porque futebol existe, né, aquela questão que a gente sabe que uma bola rebatida, uma gol que sai um gol, mas na organização o que o time fez foi desde o primeiro minuto até o final. Então vocês não podem entrar nessa, a gente está aqui trabalhando seriamente, a comissão técnica, para poder estar passando para os jogadores esse equilíbrio. Então dentro dessa estratégia, eu acho que os jogadores eles foram sensacionais, assim, também tudo que fizeram, além da parte técnica também, que eles conseguiram envolver, criar situações, como eu disse, uma única chance que eles tiveram até no jogo inteiro. Então quer dizer, você joga um futebol, qual a missão? Se você está sem a bola, neutralizar o adversário. Se você está com ela, você ter paciência e criatividade para poder fazer o gol. Todos os times com essa mesma forma, então cada um tem a sua forma. Nós temos a nossa. E vocês não podem se perder pela emoção do torcedor ou por alguma opinião lá. Então, por isso que eu falo assim, o emocional dos atletas também já entrou, a gente fala a palavra resiliência. Estou muito satisfeito com o que eles estão fazendo, né? Graças a Deus a gente conseguiu, num momento muito importante, esse de início, conquistar mais 3 pontos. Pessoal, agora a última pergunta, por favor. Professor, falando ainda do aspecto tático aí do time do Taubaté, no primeiro jogo com a Portuguesa Santista a gente viu o Taubaté tomando algumas bolas ali nas costas dos laterais e também na criação de jogadas o Taubaté não conseguia finalizar com muita precisão. Nesse jogo a gente já vê um Taubaté bem diferente, bem mais bem posicionado dentro de campo, como o senhor já mencionou, não vi nenhuma bola ali nas costas dos 2 laterais do time e nas finalizações ali, as grandes chances do Taubaté, foi muito efetivo. Como você avalia essa melhora, essa evolução tática do time dentro de campo? Como eu falei, né, muito satisfeito, né, que na sua análise aí nós citamos aqui a Santista, né, algumas coisas que aconteceram que são coisas assim que a gente fala, né, que no futebol existe o imponderável, né, você não tem o controle, né, do que pode estar acontecendo ali. Então nós perdemos um jogo em que o adversário finalizou 2 bolas, né, no gol e foram 2 gols. Sim. Nós tivemos naquele jogo lá 22 finalizações, pelo menos umas 5 ou 6 reais assim, para poder fazer o gol, não aconteceu. Então, futebol é isso também, e a gente tem que saber avaliar essas coisas com equilíbrio também, né, porque a gente, depois vai ter um outro jogo, a gente tem um campeonato pela frente. Então, a partir dali, a gente continuou conversando assim também, teve a questão do jogo do São José, tivemos que estar conversando novamente, para poder manter a palavra que eu estou falando aqui, a resiliência, né, desses atletas que eles estão tendo sempre. Então, nesse ponto aqui, eu acho que o nosso time tá de acordo, a gente fica feliz e, assim, satisfeito, né, como disse, pelos pontos que conquistamos, mas, assim, é importante frisar, tá? Não podemos esquecer, nós continuamos com as mesmas dificuldades que desde o início do campeonato, desde antes da preparação do campeonato. Então, assim, é um momento bom que o time está vivendo, mas, assim, já vou adiantar, não suporta o campeonato com o elenco reduzido que temos. Os outros vão estar se reforçando cada vez mais. A tendência é que com o sacrifício que esses jogadores estão tendo, com essa entrega, eles não aguentam, é natural que é desumano para qualquer time entrar com um grupo tão pequeno assim para poder manter uma performance capaz de estar brigando por classificação ou para estar brigando por acesso. Então é importante frisar isso, não podemos nos iludir, foi muito bom, estou muito satisfeito,
mas a gente sabe que a gente precisa desse suporte para os atletas que eles estão precisando muito.